eu sou Alicia Blanco, sou da Presença, sou editora da Presença em português. Olá, eu sou a Jaqueline Mello e hoje no Informe Presença a gente conversa com a Sabine, criadora da editora Nua. Ela vai nos contar um pouquinho do seu processo de criação da editora e da sua trajetória. Oi, meu nome é Sabine Mendes Moura e eu sou escritora, roteirista e diretora da editora Nua. Como surgiu a ideia da editora? O que te motivou? E por que tomou essa decisão de abrir a editora? Então, a ideia de abrir a editora veio num domingo como um raio. Foi um chamado mesmo que eu recebi e eu não entendia muito bem ainda para onde aquilo ia, mas várias associações começaram a aparecer e me mostrar que de repente esse era o caminho para o qual eu tinha construído minha vida, né? Que a minha vida me levava o caminho mais espontâneo, digamos assim. Porque eu nunca pensei em abrir uma editora antes, mas eu fui professora por 20 anos e sempre questionando o nível de atenção que se dava na área educacional, a formação de escritores, a forma como a gente entendia a língua portuguesa, né? Sem problematizar se é tudo língua portuguesa mesmo, se a língua portuguesa é apenas a norma culta, essa questão do correto e incorreto, que quando se trata de linguagem é reduzir muito a questão, né? Então, eu sempre problematizava isso, sempre dei aula de escrita, sempre gostei de dar aula de escrita, porque eu sempre fui escritora e sempre ficava vendo essa história de poxa, a gente não trabalha com formação de escritores, né? Um professor em sala chega a mencionar, tá dando aula de biologia e menciona, poxa, futuros biólogos, prestem atenção nisso aqui. O professor de matemática chega e fala, poxa, presta atenção aqui nesse negócio de matriz, porque é assim que eles montam, assim vocês vão entender como é que eles montam a escala do campeonato. Então, a utilidade prática de várias ciências, de vários conteúdos que a gente estuda na escola, fica evidente, né? Eu sei que isso também é um problema, de maneira geral, nem sempre fica evidente, mas acho que fica mais evidente do que em relação à linguagem, porque quando a gente fala de linguagem, especialmente no sentido da língua portuguesa, mas também da língua inglesa, é sempre uma questão de aprende isso aí porque senão você não vai conseguir passar na entrevista de emprego, aprende isso aqui porque isso cai no Enem. Então, isso corta muito a possibilidade de ser criativa a partir da língua, e eu sempre achei que isso era um dos processos responsáveis pelo fato de a gente ter tão poucos escritores, né? Nem acho que a gente tenha tão poucos escritores assim, mas acho que a gente poderia ter muito mais e acho que os que de fato existem, sei lá, menos de 1% deles são publicados. Então a NUA começou nessa história de vamos fazer uma casa para autores que estão começando e que precisam da sua primeira oportunidade editorial, e aí tem um recorte de raça, de gênero, um recorte de lugar de fala, não apenas em relação à raça e gênero, mas também em relação a questões como a neurodivergência, a questão da gordofobia, né, e outros ativismos, e também em relação à experimentação no próprio texto, porque muitos textos, ao experimentarem, né, com que a gente já conhece como gênero literário, né? Tem alguns gêneros que a gente já tem na cabeça, né? Suspense, policial, ficção científica, fantasia, e alguns gêneros ao brincarem com isso, né? Ao tentarem desconstruir isso criativamente, já são entendidos como não comerciais. Ah, isso aí não venderia, ou até isso aí está errado. Então a NUA nasceu para ser um espaço para esses autores que fazem esse tipo de coisa. E com esses recortes claros, porque no que diz respeito à minha motivação, eu passei a vida toda como professora formando autores e tendo dificuldade como autora, eu mesma, né? Tendo que aprender as coisas na marra. Então eu falei, não, eu quero esse lugar em que a gente acolhe. E como surgiu esse nome Nua? Nua, porque a gente parte do princípio que precisa haver uma conscientização dos leitores em relação ao que eles andam lendo, né? Então, a gente até montou uma campanha no início desse ano, que é a hashtag Eu Leio Nua. Tem um material explicando de onde a gente vem com mais detalhe, caso as pessoas se interessem, tanto no nosso Facebook quanto no nosso site, no Instagram, né? Tem um material para baixar de graça, mas a gente pensa numa mudança de mentalidade por parte dos leitores, né? Que poderia levar a uma mudança de mentalidade por parte do mercado editorial, no sentido de buscarem ativamente livros que são um pouco representados. Então, eu ler
nua, né? Essa coisa de ler nua significa um pouco ler com a cabeça aberta, significa não comprar o livro só porque a capa é bonita ou a capa te atraiu, né? A capa atraiu, assim, pode atrair por mil motivos, mas existe um movimento hoje no mercado, né, de transformar livros em objetos, né? Um conceito que a gente chama de livro-objeto, e isso põe uma ênfase muito grande na beleza do material, ou enfim, e aí também tem esse conceito de beleza, o que, que é um material bonito, né? Então o conteúdo ele fica um pouco ele fica um pouco para trás em termos de prioridade para quem compra, para quem lê, muitas vezes e também para quem produz, porque está buscando um público que possa consumir, né? Então ler nua seria ler através ou para além desses critérios que já estão estabelecidos em campanhas de marketing. É não procurar só o autor famoso, é não procurar só o autor estrangeiro, é não procurar só o livro que parece a série que a gente já vê na Netflix, nas plataformas de streaming de maneira geral. É procurar livros que sejam diferentes, é procurar não só livros, porque a campanha Eu Leio Nua não se refere apenas aos livros produzidos pela editora Nua, mas também manifestações culturais, né, como os saraus, como as batalhas de cordel, como o slam, enfim, procurar formas alternativas de se alimentar com literatura brasileira. A gente tem um slogan que diz levantando a saia da literatura brasileira, essa literatura com L maiúsculo, porque a gente entende que tem muita literatura brasileira sendo produzida e no entanto, quando a gente pensa nesse título literatura brasileira, o que vem à mente é Machado de Assis. De repente, se você está um pouco mais por dentro dos movimentos de mercado, você lembra de Conceição Evaristo, mas em geral parece uma coisa muito distanciada. E existe literatura brasileira contemporânea sendo produzida, mas não necessariamente chega ao formato livro, que é muito elitista. Então, nua, porque a gente está tentando ler nua de preconceitos, né? E também por que nua e não nu? Porque porque a gente acredita que quis brincar um pouco com essa história do masculino sempre ser o padrão, e somos uma equipe de mulheres, né? Atualmente somos uma equipe de 6 mulheres, todas voluntárias ainda e carregando esse projeto nas costas, porque a gente acredita muito que ele é necessário, que trazer essa bibliodiversidade, né, construir uma cara para o mercado de livros em que os livros que apareçam sejam cada vez mais diferentes, né, das tendências que a gente observa de mercado. A gente acredita que isso é muito, muito importante, que é isso que vai dar a base, inclusive para os projetos educacionais no futuro, né? Não dá para você querer que os professores usem livros diferentes ou que as pessoas se inspirem em narrativas diferenciadas se elas não estão sendo publicadas. E o formato livro ainda é muito elitista. Então, uma força que a gente tem nessa batalha a longuíssimo prazo são os próprios leitores, né? Se eles vão se conscientizando de que existe muito mais por baixo desse rótulo literatura brasileira do que eles de fato estão vendo, e se eles vão se apegando cada vez mais ao conteúdo, né? A gente tem uma expressão que chama conteúdo objeto, né? Ser mais sobre o conteúdo do que sobre a aparência. Então, eles estão cada vez mais lendo nua, né? É um pouco por aí que vai o nome. Onde você atua e que tipo de livro você publica? Bom, nós atuamos a partir da lógica da coleção. Então, a gente tem uma coleção de não ficção relatos, que é a coleção Viva Voz, que busca trazer os relatos de pessoas que geralmente não são publicadas em livros de relatos ou livros biográficos, por uma questão de preconceito estrutural ou por uma questão de que aquele formato de texto não é considerado um relato ou não é considerado comercial. A gente tem uma coleção de poesia que se chama Palavra Crua, e nessa coleção de poesia a gente publica também dentro do recorte que eu falei antes, né? Mas considerando poesia que não necessariamente tem aquela cara tradicional, versificada, metrificada ou desconstruída a partir de imagens mais clássicas, né? Mas uma poesia que é muito da rua, uma poesia que é muito das manifestações culturais, tipo o slam, tipo o cordel, né? Que tem essas características ou que brinca com questões de internet, né?
E a gente tem uma coleção de não ficção que tem um caráter mais, entre aspas, pedagógico, que é a Papo Reto. E é Papo Reto, a gente vai lançar o primeiro livro agora em agosto, mas a ideia é fazer uma coleção de livros de bolso em que pessoas que também têm alguma coisa para falar sobre uma determinada área, não necessariamente porque tem diplomas, pode até ter, mas principalmente porque tem experiência prática de viver aquela área no dia a dia, batem um papo reto, como diz o nome, com quem tiver interessado no assunto. Então pode ser papo reto sobre cultura negra, pode ser papo reto sobre fonoaudiologia, papo reto sobre 1000 coisas, né? A gente tem 1000 projetos em andamento e o primeiro deve sair agora. A gente tem uma coleção de dramaturgia também chamada Atos em Cena, e a Atos em Cena, o diferencial dela é que ela publica dramaturgos que estão começando. Alguns dramaturgos até que foram pouco encenados ou só foram encenados na faculdade, porque a gente também quer quebrar um pouco esse padrão para dramaturgia de que eu só publico dramaturgia para ser colecionável, de pessoas que já ficaram muito famosas ou que já morreram, já tem uma grande obra para mostrar, já sabe que são autores renomados, não porque a gente tenha nada contra isso, mas porque a gente quer que a dramaturgia seja cada vez mais popular. Inclusive o formato dos livros é pensado para trazer, além de trazer, né, na temática e na seleção dos autores, trazer autores vivos, autores que talvez tenham sido ainda pouco encenados. A gente tem um formato já pensado para livros que possam ser levados para a sala de ensaio, né? Então, são livros que têm, por exemplo, espaços para as pessoas escreverem, assim, tem umas linhazinhas, assim. A gente imagina os autores levando esses livros para a sala de ensaio e trabalhando a partir desses livros. E como a gente também tem uma preocupação muito grande com o caráter elitista do formato livro no Brasil, os nossos preços são tabelados. Então, quase todos os livros custam R$ 25. Tem um que deu um pouquinho mais de trabalho na hora da produção, que a gente não conseguiu fazer um preço menor do que R$ 30, mas não passa disso, né? Então, a gente tem essa preocupação com que os livros sejam bastante acessíveis. Uma outra preocupação nessa história das coleções é que, por muito tempo, a gente já vem trabalhando com coletâneas, né, no mercado editorial. Eu mesma, como autora, fui publicada por 2 coletâneas, vou sair em outras agora, e é bacana porque você conhece várias pessoas, né? Você faz uma série de contatos que ajudam a avançar a sua carreira. Eu acho que é uma estratégia maravilhosa, eu não tenho nada contra essa estratégia. Né, mas a gente pensou também no seguinte: para um autor que está começando, ter um livro solo é muito importante. Poder dizer, esse livro é meu, é minha autoria, enfim, fui eu que fiz o texto do início ao fim, né? Lógico que tem um processo de edição e tudo mais, mas é o livro do cara. Então, a gente criou essa lógica de coleções também, porque dessa maneira a gente consegue, por exemplo, publicar a Fulô lá de Natal, publicar a Fernanda lá do Rio Grande do Sul, publicar o Lucas, cada um com o seu livro separado, individual, mas as temáticas que são escolhidas depois entram em coleções. Cada um desses livros vai entrando nessas tais dessas coleções. E depois a gente pode comercializar os livros juntos, os livros de uma coleção todos juntos, sem que para isso o autor perca a oportunidade de ter o seu livro solo. Atualmente a gente já tem na coleção Palavra Crua, que é a que tem a maior quantidade de livros, né? A gente já tem 3 livros, 2 autoras negras, uma de São Paulo, uma do Rio de Janeiro, e um autor trans de Florianópolis, né? Então a gente já pode pensar esses livros, pensar pacotes desses livros e comercialização, mas nem por isso Juca, Tamires e Fulô, né, que é o codinome da Rose Nascimento, ficaram sem o seu livro próprio para trabalhar. É uma estratégia muito mais a longo prazo do que montar uma coletânea em que você tem 30 autores, às vezes até 60 autores, e todos estão ali na divulgação do texto, colaborando, trabalhando e tal. Mas é uma estratégia que a gente considera necessária, já que o nosso propósito é formar autores, né? Formar escritores. Quais os resultados você tem obtido, Sabine, desde a criação da editora Nua? Foi um bom negócio? Nós temos tido vários resultados interessantes. Como a gente faz a publicação também em e-books, né? Outro formato que está disponível aí, se as pessoas quiserem, em todas as plataformas digitais que eu mencionei, no nosso site, né?
o livro acaba indo para o Google Livros, aquela pesquisa, né, que você consegue fazer diretamente no Google, e aí 27% dos livros está aberto lá para quem quiser conhecer. Então, isso tem trazido alguns bons encontros, né? O nosso primeiro livro, que é o #Transvivo, que é um livro de poesias em que o autor, o Juca Xavier, que é lá de Floripa, conta como é que foi o processo dele de transição como homem trans, né? Então, mas em poesias, né? Muito, você consegue ver uma certa lógica narrativa, mas é tudo em forma de poesia. E esse livro, por exemplo, foi encontrado por uma professora de uma escola da Bahia que acabou fazendo um documentário, né? Já estava com a ideia de fazer um documentário sobre a população trans, e aí pediu para o Juca fazer a entrada do documentário lendo um dos poemas do livro. Esse tipo de parceria, eu menciono essa porque para mim isso é muito gostoso, né? É esse tipo de parceria que acabou levando a gente para a Festa Literária de Paraty, que foi onde a editora também surgiu, foi lançada no dia 27 de julho de 2018. Parcerias que levaram a gente para a Bienal, que levaram a gente para o Salão Ler, né? A gente teve muitos resultados interessantes nesse sentido de troca, de parceria, de estar junto com outras editoras independentes. A gente participa do grupo Coesão Independente, que tem esse propósito, né, de aglutinar e ajudar a organizar e a conseguir, enfim, facilitar a vida das editoras independentes. Então, é muita coisa para falar rapidinho, assim, que a gente conseguiu em 2 anos. Inclusive, agora a gente está comemorando esses 2 anos num evento chamado Nua Fest. Vai ter uma festa no dia 31 de julho, participação da Silvia Nazaré cantando, dos autores, das pessoas que participam da equipe, para comemorar esses 2 anos que foram de muita luta, muita batalha, mas também de muitos bons, assim, muitas boas parcerias e avanços, assim. A gente vê que as pessoas realmente querem esse tipo de literatura, estão interessadas nesse tipo de literatura, mas obviamente é um trabalho que é bastante intenso, né? Como faz para participar da festa online e qual horário? Às 20 horas, e quem quiser participar da festa pode se inscrever nas nossas redes sociais também, tem um link de inscrição lá, acho que tá mais fácil até no Instagram. Quais as maiores dificuldades que você enfrentou ou que ainda enfrenta? Então, como eu estava falando, é um trabalho bastante intenso e eu acho que os principais gargalos aí são distribuição. Distribuição é um gargalo imenso para a produção de livros no Brasil, né? Para editoras de maneira geral, não importa se elas são grandes, pequenas ou médias, se elas são independentes ou não. É muito difícil para a gente ainda pensar esquemas de transporte, entregar em livrarias em vários lugares do Brasil. É também uma operação que em geral requer muito dinheiro, com a questão da impressão sob demanda, em que você consegue fazer parcerias com algumas empresas para que elas deixem os livros pendurados em vários marketplaces digitais e elas mesmas imprimem à medida que as pessoas vão pedindo, né? E elas mesmas enviam. Então, isso facilitou um pouco, mas de qualquer maneira é muito difícil ainda ter visibilidade, especialmente para o tipo de trabalho que eu faço. Acredito que seja ainda mais difícil porque as pessoas não estão acostumadas a verem autores relativamente desconhecidos publicando obras solo, né? Assim, tá publicando lá na coletânea e publicando obras que não estejam dentro dos padrões do que é entendido um determinado gênero, né? Enfim, esses autores são autores que exploram radicalmente os limites do gênero, né? E aí já cai sob um rótulo muitas vezes de experimental, só porque não é o conto com que todo mundo está acostumado, ou não é a ficção com que todo mundo está acostumado. Então é difícil assim vencer as barreiras da invisibilidade, da distribuição. Como eu falei também antes, todas as mulheres que trabalham comigo na NUA são ainda voluntárias, fazem esse projeto porque elas acreditam nele, ninguém ganha nada com isso. Mas pensando por um lado assim também positivo, né? Apesar de todos esses desafios, as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com administração, criação de novas empresas, não importa qual seja o ramo, não importa qual seja a área de atuação, né, o produto que vai ser vendido, costumam dizer que quando você começa um negócio, os primeiros
né, primeiro 1 ano e meio, 2 anos, são de investimento sem retorno. E que ali o cara vai investir em marketing, vai investir em processos de distribuição, de comercialização de maneira geral e não vai ver nenhum retorno. E que uma empresa que for bem planejada, que tiver um bom plano de negócios, etc., ela precisa pensar que, bom, começa a bancar a própria operação a partir do dinheiro que está vindo de venda de produto, a partir desse 1 ano e meio, 2 anos, só depois. Então, eu acho que a gente não tá tão mal assim, porque a gente tem uma editora novinha, e em 2 anos a gente já consegue não tirar dinheiro do bolso. Na verdade, a gente nunca tirou muito dinheiro do bolso simplesmente pelo fato que a gente não tinha dinheiro para tirar, né? Não vou dizer que não tirou nenhum, mas assim, já paguei ISBN, já paguei ficha catalográfica, mas são gastos muito reduzidos. E eu acho que a gente conseguiu, em 2 anos, chegar a ser uma editora que consegue ainda ter um pouquinho para investir na própria divulgação, não tirar nenhum dinheiro do bolso, embora sejamos todas voluntárias, porque desde o início o plano, a missão, o modelo de negócios foi pensado para ser altamente sustentável. Então a gente prefere dar passos curtos, mas que não vão demandar um investimento externo, né? E que sejam sustentáveis ali naquela microoperação, do que pensar numa operação imensa e custosa, investir muito dinheiro. Nós temos muitas histórias de empresas no mercado editorial e fora do mercado editorial que foram à falência justamente porque elas tinham dinheiro. No sentido de que elas começaram com muito dinheiro para investimento, então elas começaram a trabalhar com produtos de luxo ou com produtos, enfim, já com toda uma condição que a gente na Nua ainda não tem, e depois não conseguiram ou manter a operação, que fica cada vez mais, né, nessa questão do escalável, vai ficando cada vez mais complexa, ou não conseguiram escoar os produtos. Então a gente não tem essa ideia de que só falta dinheiro, se a gente tivesse dinheiro a gente conseguiria fazer. Não. Precisa ter uma certa inteligência estratégica para fazer o que dá para fazer, começar de onde a gente está, mesmo que a princípio pareça uma coisa muito pequena, né, muito insignificante, e ter um plano a longo prazo de como isso vai escalonando e como isso vai crescendo, né? Para mim, essa meta de não tirar dinheiro do bolso e da próprio andamento da editora conseguir fazer com que os processos funcionem, já é uma coisa muito importante, é um indicador de que eu estou no caminho certo. Mas eu costumo dizer para todo mundo que sem um plano a longo prazo não tem a menor condição de dar continuidade a uma iniciativa como essa, porque os processos são demorados, as coisas realmente demoram para se configurar, os esquemas, as parcerias, e no meu ponto de vista não adianta você começar com um dinheirão e querer passar por cima de todas essas questões mais estratégicas. Realmente requer muito investimento e muita permanência. Abrir uma editora dá dinheiro? Como foi esse processo? Essa história de abrir uma editora dar dinheiro é muito relativa. Primeiro tem que pensar assim, o que você chama de dar dinheiro, né? Milionário, eu acho que ninguém que não seja de um conglomerado editorial com participação de empresas estrangeiras, como as grandes editoras quase todas no Brasil são, né? Tem muito dinheiro espanhol, tem muito dinheiro alemão aqui no Brasil, quando você pensa em editoras grandes. Se você estiver fora dessa situação, e mesmo dentro dessa situação, eu acho que ninguém fica milionário, né? Posso estar enganada. Mas pensar no sentido de eu consigo me manter como editora, olha, se você for montar um esquema, um modelo de negócio, uma missão, seja lá como for que você queira chamar isso, baseado numa coisa que ainda é muito nova, como é o caso da Nua, é preciso realmente ter um olhar mais a longo prazo. Não dá para começar imaginando que você vai viver disso, acho que já falei disso aqui. Mas existem pessoas que montam editoras, que é o que a gente chama de editora prestadora de serviço, em que o autor paga para ser publicado. E aí o que elas vendem, na verdade, são pacotes de serviço. Né? Olha, eu vou fazer a revisão do seu livro, vou fazer a preparação textual do seu livro, a edição do seu livro, vou fazer o projeto gráfico que mais cabe aqui nessa sua proposta,
e por isso eu vou cobrar um valor, ou todos os profissionais envolvidos vão cobrar um valor. Eu conheço pessoas que estão vivendo assim, né? Mais ou menos modestamente, não é nada para ficar milionário, mas existe essa possibilidade real no Brasil, porque existem muitos autores que têm dinheiro para investir na própria obra e que preferem escolher uma editora que vai fazer o produto, o livro, chegar às mãos deles dentro das recomendações, das diretrizes, das crenças que eles mesmos têm em relação a como esses livros devem ser, né? Devem chegar ali no produto final. E também, claro, a partir de orientações que esses profissionais vão dar. Então, existe essa possibilidade. No nosso caso, a gente está indo para um outro lado. A gente quer que essa proposta vingue, mas sabe que ainda é uma proposta muito diferente do que existe por aí, tanto em termos de linha editorial, quanto em termos de modelo de negócio, que a gente pensa de um jeito muito diferente. Então, não, assim, se a pergunta tem a ver com você está rica, Sabine, você consegue se manter só com a editora? Não, não, não. E eu acho que as pessoas que não estão trabalhando com esse tipo de editora, que é prestadora de serviço, também não estão ricas ao meu redor. Ou tem um emprego fixo, às vezes até editoras independentes que têm muita venda, então a pessoa pode olhar e falar, nossa, mas essa pessoa está fazendo campanhas de 100 mil, de 70 mil, que é muito longe do caso da Nua, que é bem mais reduzido, então com certeza ela vive disso. Não, na verdade não vive não, na verdade todo mundo tem o seu emprego, porque também tem uma questão de escalonar, né? Dependendo do produto que você está fazendo e do que você quer colocar nele, da campanha de marketing que você quer fazer, tudo vai ficando muito mais caro. O processo editorial todo no Brasil é muito caro, muito caro. Então, transporte é uma coisa ainda muito cara, mesmo se você considerar os preços, os valores dos correios, se você for mandar todos os seus livros pelos correios. Então, o que eu conheço aqui da minha modesta realidade é que se você simplesmente abre uma editora, ou você cobra dos autores ou cobra de empresas para fazer, de grupos de pesquisa para fazer determinados livros, ou então você vai ter que esperar e ir montando essa estrutura aos poucos, meio que planos mais a longo prazo. Que dicas você poderia dizer para uma pessoa que quer empreender no ramo da publicação? Legal você perguntar isso, porque eu tive que responder isso a uma pessoa que de fato estava querendo montar uma editora não faz muito tempo, né? E eu acho que para quem quer montar uma editora, o fundamental é saber exatamente quais são as linhas editoriais que você vai seguir, e por linha editorial quero dizer que tipo de livro você vai publicar no detalhe, porque depois que você começa ali no dia a dia, você começa a receber originais, e é muito importante ter uma ideia clara de que tipo de livro eu vou aceitar, que tipo de livro eu não vou aceitar, principalmente se você começa uma editora pequena, com uma equipe reduzida, às vezes é difícil decidir, e uma das coisas mais difíceis que pode acontecer é você começar a publicar todo tipo de livro, e geralmente isso leva a uma construção de cara da editora que é um pouco randômica, né? A gente não sabe exatamente qual é o ponto principal daquela editora, com o que ela trabalha, por que ela publica o livro que ela publica, ou por que deixa de publicar outros. Então, eu acho que esse processo é um processo que vai sendo de tempos em tempos, assim, em períodos menores do que períodos de 6 meses, eu tenho que ir lá, sentar e conversar com todo mundo e rever a ideia anterior que eu tinha sobre as linhas editoriais, o que eu vou publicar ou deixar de publicar, né? Mas se você já consegue começar tendo uma noção bem descritiva e bem tranquila para você de quais são os livros que você vai publicar e por que você vai publicar esses e não outros, você consegue, a partir daí, estabelecer um senso de missão, né? Qual é a sua missão, por que esses livros e não outros, e você consegue, a partir daí, ver o que você vai ter que estudar. Porque, claro, se você já sabe, eu vou publicar literatura negra, e você pode estudar o que está acontecendo nesse sentido, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Pode parecer um conselho meio bobo, assim, mas o que eu vejo é que as pessoas se preocupam muito quando elas vão abrir editoras com
Tá, como é que tá a distribuição no Brasil? Tá, o que que eu preciso saber para produzir um livro? O que que eu preciso, o que que precisa ter na capa? O que que precisa ter dentro? Quantos processos textuais são envolvidos na revisão? O que que essa editora faz e a outra faz? Isso é muito importante. Mas se você não tem um norte, se você não tem um guia em relação ao tipo de livro específico que você quer produzir, principalmente começando como uma editora pequena, é muito difícil levar esse projeto adiante. Você não vai nem saber por que motivo você está fazendo as coisas que você está fazendo. Então, esse senso de missão, de motivo, trabalhamos com este tipo de livro e não com outros, ele acaba sendo uma guia, inclusive, porque você vai estudar e para como você vai montar seu modelo de negócios. Eu acho que o primeiro passo é sair dessa visão de, vou fazer livros, tá? Mas existem milhões de tipos de livros e milhões de tipos de público e milhões de formas de abordar dentro de um determinado gênero, né? Vamos dizer, você quer publicar literatura fantástica. Dentro de literatura fantástica tem um mundo de opções, entendeu? Você já ouviu falar de cyberpunk? Você já ouviu falar? Então tá, então eu vou trabalhar com o cyberpunk, eu vou trabalhar com o sertão punk, eu vou trabalhar com todos os punks. É delimitar isso. E ter uma explicação muito clara para você mesmo ou para a equipe envolvida de por que vamos trabalhar com isso. Por que acreditamos nisso? Porque toda hora, principalmente no início, você tem que defender as suas ideias, os seus caminhos, as suas escolhas. Se você não sabe defender, né? Principalmente quando você ainda tem só um livro para mostrar, 2 livros para mostrar. Mesmo no meu caso, que tenho 7, ainda é muito pouco para se considerar um catálogo. Então, saber para onde você está indo, que livros que você quer produzir, porque isso vai te dar até uma noção melhor do que falta saber. Os mercados, embora a gente fale todo tempo assim de mercado editorial e de generalizações, quando você entra no detalhe do tipo de livro, as configurações específicas em termos de venda, distribuição e tal também mudam bastante. O que te motiva a continuar trabalhando no mercado editorial com a editora Nua? A minha maior motivação é trabalhar com os autores, sem dúvida. eu tento ser a pessoa que eu gostaria de ter tido nas minhas primeiras publicações lá no início. Eu publiquei meu primeiro livro em 2013, mas eu já escrevia muito antes, colaborava com revistas e tal. Mas em 2013 publiquei meu primeiro livro solo. Em 2009 eu participei da minha primeira coletânea publicada no formato livro. E eu tento ser, assim, o meu norte é ser para os autores a pessoa que eu gostaria de ter tido ao meu lado naqueles momentos, porque eu tô aplicando tudo o que eu aprendi na marra como autora ao longo desses anos, né? Ao longo desses 18 anos, sei lá, 17 anos, né? É um pouco mais se você considerar 2009 como a primeira publicação. Mas, assim, são muitas tentativas de publicação na minha vida toda. Eu já publiquei de forma independente, sem a ajuda de ninguém, quer dizer, com a ajuda de muitas pessoas, mas sem a ajuda de uma editora, sem uma editora por trás. Eu já publiquei com mais de 4 editoras, já apoiei o trabalho de editoras, já publiquei na Amazon, fui lá e pendurei e vi no que ia dar. Já passei por tudo isso, já vi um pouco as vantagens e desvantagens de cada uma dessas escolhas, e eu acho que no final das contas, quando a obra está na tua mão, como autor, a escolha é sua do que você vai fazer com ela, né? Mas aí é legal ter é legal ter uma noção um pouco de como é que funciona cada uma dessas escolhas, e eu tento ser a pessoa que dá essa noção para os autores que trabalham comigo, porque enfim, é o que eu gostaria de ter tido. Então, o plano a longo prazo da NUA é realmente ter cada vez mais esse foco para formação de autores, no sentido de disponibilização de plataformas, disponibilização de informação. O que a gente consegue fazer hoje ainda é muito pouco perto do que eu imagino que pode vir a ser, mas a gente tem um projeto aí de 10 anos para trabalhar, e é de pouquinho em pouquinho mesmo, não tem como ser de outro jeito. E dentro do que eu já consigo fazer, eu já vou vendo os caminhos sendo construídos para um dia realmente poder dizer, olha, a gente é um centro de formação de autores, a gente realmente colabora para que a literatura brasileira seja vista de outra maneira e dê espaço para outras formas de expressão. É isso que me motiva. Eu até, nessa conversa que eu tive recentemente sobre tá, quero uma conversa, me dá uma dica aí do que eu faço, eu quero ser editora e tal. Eu cheguei a dizer, assim, que como tudo
principalmente quando você está, né, com uma equipe reduzida e é muito trabalho, tem muita coisa que as pessoas nem imaginam que dá trabalho, né? Parte administrativa, notas fiscais, envios, embalagem, milhares de coisas assim. Não é assim, ficar em frente ao computador o dia inteiro vendo texto, mas isso também tem que acontecer, então é muito trabalho. Quando você começa assim num lugar em que ainda é pouca gente, as pessoas ainda não estão necessariamente ganhando por isso, então tem um outro emprego, tem que dividir a atenção, os prazos são mais longos. É muito bacana você ter um plano a longo prazo. E o meu plano a longo prazo é o que me motiva. Esse plano voltado para a formação de escritores. Não importa se vai levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas é o lugar onde eu gostaria de ficar. Sabine, como faz para um autor ser publicado pela NUA? Olha, para ser um autor publicado pela NUA, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é mandar para o editoranua@gmail.com ou para o originais@editoranua.com.br o seu original. É para a gente avaliar se vai dar para encaixar no calendário do ano, se vai dar para fazer, porque como eu disse, a gente é uma equipe pequena, então a gente tem que dizer não para muitos originais com os quais a gente gostaria de trabalhar, mas a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é mandar um original de um livro, né, já assim, da forma que a pessoa gostaria que saísse, tipo, ó, esse aqui é o livro que eu gostaria que saísse. A gente vai trabalhar em cima daquele original, coisas podem mudar, às vezes muda muito, às vezes muda pouco, é todo um diálogo com autores. É mandar o original, né, que é isso, é uma versão lá no Word do livro como a pessoa que está escrevendo gostaria que ele viesse ao mundo. A partir daí a gente entra em contato, às vezes demora um pouco, né? Acho que o prazo mais tardar que a gente já mandou foi uma coisa assim de 6 meses, né? Mas em geral a gente responde antes. E aí, a partir dessa primeira comunicação, a gente começa a conversar. Sempre tem a questão de, bom, a gente sempre responde as pessoas, não importa se a gente vai dizer não ou se a gente vai dizer sim, a gente sempre responde. Nunca deixa ninguém ali no vazio sem saber se foi aceito ou não, tá? E onde as pessoas podem encontrar os livros da NUA? Hoje em dia dá para encontrar os livros da NUA na Blux, aqui no Rio de Janeiro. Dá para encontrar. A gente está entrando na livraria Africanidades também, que é de São Paulo. No Rio Grande do Sul tem livros nossos na Taverna e mais duas livrarias que eu não vou lembrar aqui o nome para dizer para vocês. E de maneira geral, não importa o lugar onde você esteja no Brasil, nossos autores também são de várias partes diferentes do Brasil. Sempre dá para encontrar os livros na lojinha da NUA, né? O link tá também em todas as nossas redes sociais e no nosso site, né? Dá para encontrar os livros na Amazon, nas lojas americanas, Magazine Luiza, e aí é um processo de impressão sob demanda, né? Você vai lá, pede o seu livro e daqui a pouco você recebe em casa pelo correio. Então tem várias formas de encontrar os livros da NUA. Também pode procurar pela gente diretamente nas redes sociais, que a gente vende diretamente, né? E tem sempre promoção nas redes sociais, no sentido de, bom, agora a gente vai fazer sem frete, agora a gente vai fazer 2 livros com desconto de 30%, de 20%. E os livros são acessíveis, mesmo que você não pegue uma promoção dessa. Os livros custam R$25, que também foi uma coisa que a gente quis fazer para ter certeza de que os livros chegariam a pessoas para quem o valor padrão dos livros hoje em dia está realmente acima das possibilidades, né? Porque em geral hoje em dia a gente tem livros de R$40, R$50, dependendo do estilo do livro, até R$60. Não é que um livro seja uma coisa barata, mas no nosso projeto a gente achou que fosse interessante, né? Que seria interessante ter esses livros mais baratos, para que o preço não fosse totalmente um impedimento. Então, todos eles custam R$25, tem um livro só que custa R$29,90, mas nunca passa de 30. O que você espera e deseja para esse futuro pós-pandemia? Eu acho que o sistema, de maneira geral, né, pode ser o sistema capitalista, se você quiser dizer assim, pode ser os sistemas a partir dos quais a gente opera a lógica de consumo e distribuição, eles estão caindo,
né? Então, o que eu espero para o futuro é o seguinte: eu imagino que livros que hoje em dia são considerados extremamente comerciais e que todo mundo corre atrás, às vezes nem uma pessoa que nem se considera, por exemplo, capitalista ferrenha, vai lá e dá uma olhada no manual do CEO, né? Eu já fiz muito isso porque é meio que, essa é a lógica em que as pessoas estão funcionando, então eu preciso saber o que que é, nem que seja para depois fazer diferente. Mas esse tipo de livro e esse tipo de relato, né, pessoas que deram certo, pessoas que são bem-sucedidas, eu acho que vai muito em breve eles não vão mais fazer sentido nenhum, porque esse sistema, essa visão de mundo está colapsando, na minha modesta opinião. Então, o que eu espero para o futuro é que esses livros que eu estou produzindo agora sejam os novos, entre aspas, manuais do CEO, né? Porque eu acho que a gente está caminhando para um momento em que a lógica empresarial, capitalista, consumista, individualista vai ficar, já é insustentável, mas vai ter que realmente desaparecer. E aí, nesse momento, quais são as narrativas, quais são os relatos, qual é a dramaturgia, a não ficção de maneira geral e a ficção que vão apoiar a gente, né? Porque nem as escolas estão preparadas para ensinar as coisas de outra maneira, né? O nosso currículo ainda é muito quadrado. Não falo só do Brasil, várias outras partes do mundo. Na comparação, às vezes as pessoas dizem que é muito avançado, mas eu vejo que por trás de todo o currículo tem essa história de preparar para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está aí colapsando. Então, para onde a gente vai se a gente quiser aprender como sobreviver e como sobreviver com dignidade? Para onde a gente vai? O que a gente vai ler? Em quem que a gente vai se inspirar se a gente tiver que reconstruir esse sistema do zero? Ou viver fora do sistema, porque o sistema está colapsando. Bom, na minha modesta opinião, é justamente esse tipo de livro que a gente está publicando na NUA, né? São justamente essas pessoas que estão falando de realidades que já estão invisibilizadas e já estão operando fora dessa lógica toda de corrida de rato em busca do sucesso. Esse tipo de relato é o que vai dar chão pra gente, vai ser a nossa educação no futuro. E é isso que eu espero do futuro. Eu espero que esses livros sejam... Na verdade, eu me vejo meio que fazendo um serviço de preservação, né, e de curadoria, no sentido de como vivem pessoas que já estão vendo as falhas do sistema ou que já caíram pelas rachaduras do sistema. Essas pessoas são as pessoas que vão ter alguma coisa para dizer, para inspirar, para orientar, entendeu? Esse é o manual do CEO do futuro. Então, acho que esses livros, eles nunca ficam datados, esses livros são sempre um conforto, um aconchego e uma educação para a gente. Bom, vamos finalizando a nossa conversa. Muito obrigada, Sabine, pela tua participação e até a próxima. Sabine, muito obrigada por você ter topado conversar conosco, dando essa entrevista para o Informe Presença. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Jaque. Conheço a Jaque já há algum tempo e admiro muito o trabalho, não só da Jaque, em várias áreas, como da Presença, né? É uma agência de notícias aí que tem muito a ver com o que a gente propõe para a NUA, só que está atuando nessa questão da distribuição de notícias que também muitas vezes são invisibilizadas, né? Então, prazer para mim conversar com vocês e poder participar de alguma forma desse projeto, que eu acho extremamente relevante, né? Vamos trazer informação para as pessoas, vamos trazer narrativas para as pessoas fora do circuitão, porque tem muito mais coisa interessante acontecendo por aí do que a gente de fato consegue ver, às vezes, se a gente for ficar só no básico da rede social e da mídia tradicional. Tá bom? Muito, muito obrigada.